Salve, ser humano! É isso aí. Hoje nós vamos falar de uma coisa bem legal. Nós já falamos disso algumas vezes, mas nós vamos falar de novo. Ótica geométrica, o estudo da luz. Se você quer agora fazer parte dessa parada psicodélica do estudo da luz, fica até o final. Bora lá? Segue a vinheta aí. Bora começar então. Vamos lá para nossa brincadeirazinha de todo dia, certo? Pô, de toda semana, né? Vamos que vamos. Uou! Caramba, sinistro. Essa aula vai ser sinistra. Na verdade, muito massa, porque é o seguinte: vocês que foram meus alunos no ano passado, vocês já estudaram isso. Então a gente vai apenas revisar. Tranquilo? Ótica geométrica. Beleza, hein? Quais são os objetivos que precisamos alcançar nessa aula? 1. Classificar fontes de luz. 2. Diferenciar um raio luminoso de um feixe luminoso. 3. Verbalizar os meios de propagação da luz. 4. Relacionar os princípios da ótica geométrica às situações do dia a dia. E 5. Resolver problemas usando as leis da reflexão. Lembrando que esses objetivos eles são compartilhados, são seus e são meus. Então, se você atinge seus objetivos, eu atinjo os meus. Se você não atinge seus objetivos, eu não atinjo os meus, porque são os mesmos objetivos. Então, vamos trabalhar junto nessa daí. Primeiro, fontes de luz. Fonte de luz primária é uma fonte de luz própria, é uma fonte de luz que produz a sua própria luz, como o Sol, por exemplo. Fonte de luz secundária é uma fonte que ela não produz a sua própria luz, mas ela reflete a luz de alguém, como a Lua. Ok? Um raio de luz, na verdade a luz é uma onda, né? Mas no estudo da ótica geométrica, a gente admite que uma onda é como se fosse ela é reduzida a uma seta, um raio. Então, um raio de luz é o exemplo que está escrito, né, de azul aí, a setinha de preta representa um raio de luz. Quando eu tenho alguns raios de luz, eu tenho um feixe de luz. Esse feixe pode ser cilíndrico. Tenta imaginar esse troço em 3D. 3D, tá? Redondinho, cilindro. Ele pode ser cilíndrico ou ele pode ser cônico. Se ele for cônico, ele pode ser divergente, igual tem ali em cima, né? Porque ele está se afastando, eles estão se afastando uns dos outros, ou convergente, se eles estão se aproximando uns dos outros. Ok? Esse slide sobre raios de luz e sobre feixes de luz. E os meios de propagação da luz? Tem um meio transparente, como essa janela que esse sujeito está olhando a cidade. Dizer que um meio é transparente para a luz ou para alguma outra onda, quer dizer que a luz ou essa outra onda passa por esse objeto, pelo vidro dessa janela, por exemplo, como se ele não existisse. Nem dá ideia que ele está ali, nem sabe que tem um vidro ali. Passa como se ele não existisse. Então ele é transparente, dá para ver do outro lado perfeitamente. Opaco. Opaco a luz não passa, como o cofre de La Casa de Papel, por exemplo. Por isso que ela pode ficar a Tóquio, pode ficar deitada, todo mundo vai ficar lá dentro e tal, desde que as câmeras estejam desligadas, né? Nós estamos falando de luz passar através das paredes. Não passa. Então as paredes são opacas. O translúcido é um meio termo. Passa um pouco, mas não passa muito. Dá para enxergar do outro lado, mas não dá para ter uma visão nítida e definir quem é que está do outro lado. Tá? Meios de propagação da luz. E os princípios da ótica geométrica? São 3 princípios. O primeiro deles é o princípio da independência dos raios de luz. Esse princípio diz que um raio de luz, ao passar pelo outro, sabe o que acontece nesse momento mágico que um raio de luz passa pelo outro? Nada. Um raio vai para o caminho dele, o outro vem para o seu caminho e eles não interferem no caminho um do outro, eles não batem um no outro. Acho que você está pensando nisso também, que a imagem sugere. Isso quer dizer que essas batalhas de sabre de luz que nós vimos em Star Wars, fisicamente falando, esse princípio não deixa acontecer. Triste, né? Tá, mas vida que segue, vamos lá. O princípio da reversibilidade dos raios de luz
É mais ou menos assim, se por meio de um espelho, se eu te vejo, você me vê. O que quer dizer isso? Imagina que agora você está no banco de trás de um carro e o motorista está ajeitando o retrovisor e aí você consegue ver o rosto dele lá. Está vendo o rosto do motorista? Pois é, você está vendo o olho dele, né? Isso quer dizer que ele também está vendo você. Porque para você ver o motorista, a luz sai do olho dele, vai até o espelho, bate no espelho e reflete até você. Isso quer dizer também que a luz que sai do seu olho está fazendo o mesmo caminho, voltando, batendo no espelho e refletindo até o rosto do motorista, e ele te vê também. Tá certo? Princípio da reversibilidade dos raios de luz. O caminho deles é reversível. Segundo princípio, propagação retilínea dos raios de luz. Por causa desse princípio, a luz não fazendo uma curva, quando a Lua se coloca entre o Sol e a Terra, uma região da Terra não recebe luz do Sol, porque a luz não vai fazer uma curva para bater na região onde tem essa sombra, que nós chamamos de penumbra. Na regiãozinha um pouco mais afastada de onde está o contornozinho branco ali, as duas retinhas brancas, você tem uma umbra, que é um pouco de luz, mas não muita, né? Esse fenômeno nós chamamos de eclipse. Então, o eclipse pode ser explicado pelo princípio da propagação retilínea da luz. Não só o eclipse, temos o primeiro caso aqui que pode dar um exercício, é o caso da câmara escura de orifício. Foi a precursora, foi a mãe das máquinas fotográficas. Como é que funciona isso? Eu tenho uma caixa com um furo por onde vai passar a luz, e eu tenho uma pessoa em frente a essa caixa. Veja bem, os raios de luz vão sair dessa pessoa, da cabeça, do corpo, dos pés, da mão, e vai para todo lado. Alguns vão bater no furo da caixa e vão conseguir entrar. Então, por exemplo, o raio que sai do pé, ele vai conseguir entrar se ele for nessa direção. Então, ele vai bater lá em cima, dentro da caixa, no fundo da caixa. E o raio que sai da cabeça vai bater lá embaixo. Tá? Bom, agora vamos determinar algumas distâncias e tamanhos aqui. Olha, a distância da pessoa até o furo da câmara, vamos chamar de P, é a posição da pessoa. A pessoa vai ser um objeto que está na frente da câmera, tá? E a distância do furo até onde a imagem vai ser projetada, que geralmente é o tamanho da câmera, é o P', posição da imagem. O é a altura do objeto, nesse caso é essa pessoinha aí, e I é a altura da imagem. Olha só, perceba, essa imagem está invertida. Invertida. Por quê? Óbvio, o raio que sai da cabeça, ele está indo lá para baixo, e o raio que sai do pé está indo lá para cima, vai formar uma imagem invertida. Olhando para esses tamanhos e distâncias, nós vemos triângulos, e onde tem triângulos, nós podemos usar semelhança de triângulos e chegar nesse resultado. I sobre O igual P' sobre P. Você que foi meu aluno já falou isso trocentas vezes no ano passado, né? Então, a altura, de um lado esquerdo, do lado esquerdo da fração está as alturas, do lado direito está as distâncias. Do lado esquerdo está as alturas, imagem e objeto. Então, do lado direito, as distâncias também tem que estar imagem e objeto. Entendeu? I sobre O igual P' sobre P. Vamos ver como é que é isso na prática. Uma câmara escura de orifício é uma aplicação inteligente do princípio de propagação da luz, da propagação retilínea da luz. Observe a câmara abaixo e determine a altura real do objeto, conhecendo a altura da imagem formada além das distâncias fornecidas. Olha, é uma vela na frente de uma câmara. Essa vela a gente não sabe a altura dela, mas a gente sabe que a distância dela até a câmara está 1,20 m. A distância da imagem até o furo da câmera está 30 centímetros e a altura da imagem está 3,75 centímetros. Então, sigamos a nossa saga. Quais são os dados? Posição do objeto, 1,20 m. Posição da imagem, 30 centímetros. Altura do objeto, I have no idea. E altura da imagem, 3,75 centímetros. Lembrando, I sobre O igual P' sobre P. Substituindo os valores, I, 3,75 centímetros, sobre O, não sabemos quanto é, igual P', 30 centímetros, P, 1,20 m, ou seja, 120 centímetros.
assim. Multiplicando em x, O vezes 30 centímetros, vai ficar O vezes 30 centímetros, né? E 3,75 centímetros vezes 120 centímetros. 3,75 vezes 120 vai dar 450 centímetros vezes centímetros, dá centímetros ao quadrado. E o 30 centímetros que está multiplicando O. Foi dividindo. 450 por 30. Aí a gente começa a cortar aquelas coisinhas, né? O quadrado do centímetro com o centímetro de baixo. Sobrou 1 centímetro em cima aí, né? E 45 por 3. Isso vai dar 15 centímetros. Isso quer dizer que esse objeto tem 15 centímetros de altura. Certo? Agora veja, você vai me amar por isso, veja bem. Veja bem, fazendo o simulado Enem, simulado online, fazendo o Enem, qualquer prova objetiva, saca só essa. Posição do objeto, 120 centímetros, posição da imagem, 30 centímetros. Quantas vezes a posição do objeto é maior do que a posição da imagem? Ou a posição do objeto equivale a quantas vezes a posição da imagem? 4, né? Porque 4 vezes 30 dá 120. Então, P é igual a 4 vezes P'. Gente, pela semelhança, os triângulos são semelhantes. Isso indica que o objeto também vai ser 4 vezes o tamanho da imagem. Entendeu? Se a posição do objeto é 4 vezes maior, é 4 vezes a posição da imagem, então o tamanho do objeto é 4 vezes o tamanho da imagem. E qual é o tamanho da imagem? 3,75. E adivinha, quanto que é 4 vezes 3,75? 15 centímetros. Pronto, matou a charada. Tá, você me ama, eu sei. Matou a charada. Bem, vamos a mais um exemplo, porque não só de câmara escura nós viveremos. Ouve isso aí. Uma garota para próxima a um prédio para atender uma ligação. Nesse momento, percebe-se que a sombra da pessoa, que é essa garota, possui 50 centímetros de comprimento, enquanto a sombra do prédio, 10 metros de comprimento. Sabendo que a moça mede 2 metros, cara, ela é alta, o que tem? 2 metros de altura, determine a altura do prédio. Tá, vamos desenhar o prédio, a moça. E aí o raio de luz que está passando em cima do prédio e que está passando em cima da cabeça dela também, projeta a sombra deles lá. Olha, essa é a altura do prédio, Hzão, e essa é a altura da menina, Hzinho. A sombra do prédio vai até a bichinha vermelha, até a ponta da reta vermelha. Eu parei ela aí só para não misturar com a próxima, que é a sombra da pessoa. A sombra da pessoa é só aquele pedacinho pequeno. Sombra da pessoa. E a sombra do prédio vai do prédio até a ponta da reta vermelha. Tá bom? Bem, e agora a gente coloca os dados. A altura do prédio? Não sei. A sombra do prédio? 10 metros. A altura da menina? 2 metros. A sombra da pessoa, que é a menina? Meio metro. Bom, agora, olha só. O que tem ali? De novo, não era I sobre O igual P' sobre P? Então, agora está assim, ó. Tudo referente ao prédio está do lado esquerdo, tudo referente à pessoa está do lado direito. Em cima, altura, embaixo, sombra. Então, do lado de lá também é em cima, altura, e embaixo, sombra. Altura do prédio, sombra prédio, altura pessoa, sombra pessoa. Tá? Sempre vai ficar assim. Tudo de um lado, tudo do outro. Se a altura está em cima, no outro também tem que estar em cima. A altura do prédio sobre a sombra do prédio é igual à altura da pessoa sobre a sombra da pessoa. Semelhança de triângulo. Triângulo formado pelo prédio, a sombra e o raio. E o outro triângulo formado pela pessoa, a sombra da pessoa e o raio vermelho. Multiplicando, ou como nós queremos a altura do prédio, a sombra que está embaixo vai para lá multiplicando. Dá um trava-língua. Sombra do prédio multiplicando. E aí, substituindo os resultados, nós temos 2 metros a altura da pessoa, meio metro a altura, a sombra da pessoa, vezes 10 metros a sombra do prédio. E aí nós temos, então, que 2 dividido por 0,5 dá 4. 4 vezes 10 vai dar 40. Dá para fazer aquela conferência que eu fiz com os tamanhos. Vai ficar por sua conta isso aí, tá bom? E agora nós vamos falar de um outro assunto.
que é reflexão. Vamos falar um pouco de reflexão. Um raio de luz vai bater nessa reta vermelha cheia, essa maior zona, e vai refletir. E uma reta, essa N, é chamada de reta normal. Normal quer dizer que ela faz 90 graus com essa outra que está deitada aí. Nós vamos medir o ângulo desses raios com essa reta. Preparados? Esse raio que está chegando, RI, é raio incidente. O raio que está incidindo, chegando na superfície. E esse raio que está saindo é RR, raio refletido. E aí nós vamos fazer o seguinte. A primeira lei da reflexão diz que o raio incidente, a reta normal e o raio refletido são coplanares. O que quer dizer isso? Estão no mesmo plano. Se você está no seu celular, no seu computador, automaticamente eles estão no mesmo plano. O plano é a tela do computador. Se ele estivesse em 3D, ele estaria saindo para fora aqui. Saindo para fora. Legal, a física é muito massa. A gente pode falar saindo para fora e não dá nada. Agora, essa é a primeira lei da reflexão. E para a segunda lei, nós medimos o ângulo que o raio faz quando chega, é o ângulo de incidência, e o ângulo que o raio faz quando sai, o ângulo de reflexão. E a segunda lei é linda, ela diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Certo? Então vamos dar um exemplo. O ângulo entre um raio de luz que incide em um espelho plano e a normal, a superfície do espelho plano, é de 35 graus. Para esse caso, o ângulo entre o espelho e o raio refletido é de... Olha, ele não está querendo agora o ângulo de incidência nem de reflexão. Ele quer o ângulo que o raio refletido faz com o espelho. Vou chamar de X esse ângulo. Lei da reflexão diz que o ângulo incidente é igual ao ângulo de reflexão. Se ele diz que o ângulo incidente é de 35 graus, quer dizer que o ângulo de reflexão também é 35 graus. A normal e o espelho fazem 90 graus. Se o ângulo de reflexão é 35 graus, para achar o restante, a gente faz 90 menos os 35 graus, que vai dar 55 graus, que é esse ângulo que ele está querendo aí. Tá certo? Agora veja só, reflexão há dois tipos, a regular, né, ou especular, e a difusa, ou irregular. Aqui está do lado esquerdo a difusa, do lado direito a regular. A difusa é responsável por nós enxergarmos mais as coisas, porque os raios de luz chegam da esquerda, tá vendo? Chega tudo organizadinho, quando batem na superfície eles vão para qualquer lado, espalha a luz para todo lado, para todo canto, então todo mundo consegue enxergar. Nós enxergamos as coisas da maneira que nós enxergamos porque a luz está chegando aos nossos olhos vindo de várias direções. Reflexão difusa. Agora, a reflexão regular, apesar de ser só em casos muito específicos, é a que nós vamos estudar. É que vale as leis da reflexão para ela. Tá? E ela é linda porque ela nos permite uma reflexão poética, como eu diria. Veja. Os jardins de Monet. Olha a reflexão dessa vegetação no lago. A água do lago está tão parada e tão limpa que ela reflete como uma reflexão regular. E nós temos uma linda paisagem como essa. Tudo certo? Meu querido, minha querida, aquele abraço e qualquer dúvida, já sabe, estamos aí. Beleza? Aproveite a sua semana, estude, se divirta e fique em casa. Abraço!